Olá, muito bom dia, seja bem-vindo a esta entrevista do Jornal Económico. Connosco temos Nuno Santos, diretor da CNN Portugal e também diretor de informação da TVI. Nuno Santos, antes de mais, obrigado por se juntar a esta conversa do Jornal Económico em vésperas de aniversário, do primeiro aniversário da CNN Portugal. Que balanço faz deste primeiro ano do projeto? Bom, o balanço é muito positivo. Nós entramos no ar a 22 de novembro de 2021. Tínhamos uma tarefa difícil e exigente pela frente, que era de sermos relevantes no mercado de informação televisiva no cabo em Portugal, onde havia um player instalado e muito forte, que era a SIC Notícias, com uma liderança de 20 anos, onde existiam outros players também. E nós não partíamos exatamente do zero, porque havia aqui uma base, que era a anterior TVI 24, mas o facto de trazermos uma marca com a força e com a importância e a relevância da CNN também nos colocava um peso e uma responsabilidade em cima. O que é que eu posso dizer ao fim de um ano? É que nós estamos bastante satisfeitos com os resultados que atingimos. De uma forma clara, o que é que isto, num primeiro momento, significa? Que nós somos líderes no nosso segmento em televisão, isto é, somos o canal de conteúdos informativos mais visto do universo do cabo. Depois nós afirmamos também há um ano a vontade e a necessidade de sermos relevantes no digital. E isso também está a acontecer. E aí também abrimos uma operação que era muito diferente daquela que tínhamos. Ou seja, nós tínhamos algo que era um espelho da operação televisiva, e nós passámos a ter uma operação digital com personalidade própria, com opinião, com análise, com notícias, desde logo, feitas propositadamente para a operação digital. Portanto, estamos muito satisfeitos agora, não mais do que isso, porque temos a noção de que isto é um caminho, não é? Eu costumo dizer às equipas que a diferença entre um canal de notícias e projetos de outra natureza, onde eu já estive envolvido, é que um canal de notícias, a partir do momento que começa, nunca mais para, nunca mais acaba. Portanto, todos os dias há novos obstáculos e novos desafios. E como é que esses obstáculos e desafios estão a materializar-se naquilo que são as operações diárias? Já aqui explicou brevemente que, obviamente, há uma operação online e digital que já não é espelhada daquilo que é a emissão televisiva, por natureza são diferentes também, a nível de critério noticioso. Imagino também haja divergências naquilo que é uma prioridade de fazer no online e aquilo que é uma prioridade de fazer de imediato no canal de televisão. Sim, isso tem a ver com a forma como todos nós hoje em dia consumimos para usar aquele jargão um pouco aqui da nossa indústria, mas que eu acho que o público percebe o que é que queremos dizer, tem a ver com a forma como nós, todos cidadãos, consumimos os conteúdos informativos, consumimos a informação, para sermos simplistas na maneira como colocamos isto. Portanto, o facto de eu receber uma notificação no meu telemóvel e se é um assunto que me interessa, eu abro aquela notícia naquele momento e permite-me um primeiro contacto com a informação. E ela reencaminha-me ou não, porque hoje também é possível acompanhar a emissão televisiva de imediato no meu smartphone, ela encaminha-me ou não para a emissão em direto. Ora, quando nós estamos a pensar a operação televisiva, por um lado, este caminho também é possível, que é eu estou a transmitir alguma coisa e posso encaminhar os meus espectadores em televisão para o digital, onde tenho, por exemplo, mais desenvolvimentos daquele tema que estou a tratar. Posso fazê-lo com QR Code ou o próprio pivô, fazer essa referência de uma forma explícita, mas de facto há velocidades diferentes e uma linguagem distinta entre uma plataforma e outra. Eu acho que uma das coisas que nós tínhamos como objetivo estabelecido há um ano e que estamos a conseguir materializar não é ou não passa apenas com algumas coisas que todos nós associamos aos canais de notícias 24 horas. Sim, é preciso ser rápido no acompanhamento da informação, é preciso estar em direto, é preciso ter a capacidade de transmitir as informações em tempo real. Isso nós sabíamos que tínhamos que ser capazes de fazer e acho que temos sido capazes de fazer. Uma das nossas preocupações há um ano, e quando fizemos a preparação da equipa, era
no fundo, acrescentar algo mais. E isso eu acho que não existia tanto na televisão, e aqui estou a falar da televisão, não existia tanto na televisão portuguesa, que não era um simples comentário, era a preocupação do enquadramento e da análise. E essa preocupação que nós tínhamos, eu acho que nós conseguimos materializá-la ao longo deste ano. Também houve um conjunto de acontecimentos, e se calhar podemos falar disso, que abriram essa janela. A guerra é um exemplo, permitiu que trouxéssemos à antena especialistas de questões militares, pessoas ligadas à área da política internacional, da diplomacia, do direito, mas, no fundo, acrescentar algo mais que não seja a, entre aspas, simples transmissão da notícia. Certo. E este entrar em Portugal de uma marca internacional como a CNN, estamos numa fase, digamos, do mundo mediático em que se torna cada vez mais fácil estes grandes grupos internacionais desenvolverem-se em players locais, como é o caso, nomeadamente através da tecnologia. Acho que podemos assumir que essa revolução tecnológica vem também desempenhar um papel muito importante naquilo que são as estratégias dos grupos de comunicação. Que importância é para Portugal ter, qual é a importância, aliás, ter um grupo com a marca CNN num projeto local, nacional, e de que forma é que isso também nos coloca no mapa, porque Portugal está no mapa em diferentes frentes, nomeadamente na tecnológica. Sabemos Sim. que agora, recentemente, com o Web Summit, mais uma edição a bater recordes, portanto, somos colocados no mapa em diferentes setores. A informação, a comunicação e os mídias não eram deles. Portanto, pergunto se esta entrada de um grupo ao fim de Sim. um ano se faz aqui um balanço de projeção em que podemos ver outros concorrentes da dimensão da CNN Internacional também cá. A CNN é a maior marca de jornalismo audiovisual à escala global. Tem 40 anos de experiência, a operação de cabo nos Estados Unidos e depois presente noutras geografias. O que é que a CNN nos trouxe? Essa expertise, a possibilidade de, num primeiro momento, que é o momento até pré-fundador do projeto, nós trabalharmos com equipas que estiveram aqui, vindas de Nova Iorque, de Londres, de Atlanta, de outros sítios, e que nos ajudaram a formatar o canal, a formatar o projeto, fazendo, mas tendo em conta aquilo que eram as especificidades do mercado português, e essas éramos nós que conhecíamos, e, portanto, houve sempre um diálogo muito aberto entre aquilo que era feito de acordo com a matriz americana, mas que nós tínhamos que ajustar à realidade portuguesa. E depois, aqui, ao longo do ano, nós, por um lado, bebemos, vamos buscar, por outro, somos também fornecedores, digamos assim, daquilo que é uma máquina, se é que posso usar esta expressão, de produção de conteúdos informativos. Portanto, nós temos à nossa disposição essa linha de montagem permanente que a CNN tem, não apenas no seu mercado nativo, que são os Estados Unidos, mas em muitos outros, e nós próprios colocamos na linha, e isso aconteceu várias vezes com conteúdos que as nossas equipas fizeram. Volto aqui à questão da guerra da Ucrânia, onde a CNN esteve muito presente, mas nunca desprezou o que outros players da sua rede, como era o caso da CNN Portugal, poderiam fazer. Portanto, nós tivemos sempre alguma coisa para dar. E outras questões mais ligadas a Portugal, isto é, equipas que vieram aqui, contaram com o nosso apoio logístico, operacional, assim como nós, para citar também um exemplo relativamente recente, beneficiámos disso em eventos tão distintos como o funeral da Rainha Isabel II ou a operação agora no Brasil. Portanto, isso estava no caderno de encargos que existia e foi cumprido. É claro que todos nós, portugueses, temos acesso à CNN internacional. Agora, o facto de termos uma CNN local, isto é, feita por portugueses, com os temas que interessam aos espectadores portugueses e destinada ao espectador português, isso faz a diferença. E eu disse sempre, antes de nós lançarmos, que nós faríamos um canal 24 horas em direto e em português. E usei até essas expressões, sem nenhum intuito de provocação, mesmo, mas quando eu estive na origem do lançamento da SIC Notícias há 21 anos,
daqui a pouco 22, foi assim que a SIC Notícias se apresentou. E eu quis usar essas expressões para dizer que, apesar da marca ser a da CNN, nós seríamos um canal português em direto e feito 24 horas. E é isso que temos sido. Nuno, a relação dos portugueses com a comunicação social tem também ela mudado muito nesta era em que vivemos. Nunca foi tão fácil consumir informação como dizia há pouco, é verdade, mas também nunca foi tão fácil consumir informação errada. E creio que o jornalismo, não só o jornalismo televisivo ou online que é praticado pela CNN, mas o jornalismo como um todo neste país, caminha num sentido novo ou num novo ritmo à medida que a própria relação com o consumidor, com o leitor, com o espectador, como lhe quisermos chamar, também muda a um ritmo muito acelerado. Os projetos editoriais conseguem acompanhar essa transformação? Eu acho que estamos num momento, eu diria, vamos designá-lo assim, interessante para fazer essa análise. Interessante porquê? Porque, de facto, a mutação tecnológica tem sido de tal ordem e a forma como era dito, nós temos acesso à informação tem-se transformado tanto ao longo dos últimos meses, sobretudo para uma pessoa da minha geração. Quando eu comecei a trabalhar no jornalismo há mais de 30 anos, tudo era diferente na nossa relação com as notícias, ou quase tudo em relação à forma como nós nos relacionamos hoje. O que é que não era diferente? Eu, enquanto cidadão, nessa altura, queria ter acesso àquilo que se passava à minha volta, que é aquilo que eu quero ter hoje. Claro que a velocidade hoje é distinta, as ferramentas são outras, e isso é verdade para quem produz, é o nosso caso, nosso aqui na CNN e na TVI, vosso no Jornal Económico, mas também é verdade para o consumidor. Há um risco que decorre da maneira como a informação se propaga e não é, digamos, certificada pelo jornalismo. O jornalismo, em alguns momentos, torna-se um frequentador de sítios, passa a redundância, mal frequentados e, portanto, um emissor também de notícias que ou não estão verificadas ou achando nós que são verdadeiras, na verdade não são. Sim, temos alguns exemplos disso. E cada vez mais. Certo, e devemos fazer um esforço, que eu acho que é diário, permanente, que deve ter mecanismos nas redações para que isso não aconteça. Agora, acho que nós temos em Portugal uma democracia madura, uma sociedade bastante madura também, e não temos uma polarização política nem social, como acontece em países que nós achamos, em alguns casos, que até têm um grau de desenvolvimento superior ao nosso, como os Estados Unidos, ou, sendo países desiguais, têm, apesar de tudo, são países pujantes, como o Brasil, onde, de facto, esse tipo de fenómenos estão muito mais presentes no dia a dia do que estão nos mercados europeus de uma forma geral e no nosso mercado em particular. Portugal, diria, não tem um problema de literacia mediática? Portugal não tem um problema de literacia mediática, não tem. Nuno Santos, olhando também para 2023, que é sem dúvida um ano que será marcado por várias frentes, desde logo pela frente da guerra na Europa, que continuará a marcar a agenda, não sabemos ou saberemos por quanto tempo, mas do âmbito macroeconómico será sem dúvida um ano com alguns desafios já assentes. Um deles é o de um risco, de um cenário de recessão que se aproxima no horizonte. Sabemos que estes últimos meses, desde o início do ano, desde o início deste conflito, têm adensado aquilo que são as projeções e as previsões e a própria atuação dos bancos centrais. Acha que este cenário deverá ter algum impacto nos resultados da CNN de Portugal e no orçamento para investir no próximo ano? Pergunto-lhe também que resultados foram esses este ano? Por partes. Há uma grande incerteza e essa incerteza aplica-se às nossas vidas enquanto cidadãos, às empresas onde trabalhamos, e acho que nenhum de nós está em condições de dizer em que ponto é que se fazer futurologia é sempre um exercício altamente perigoso. Eu acho que agora dizer em que ponto vamos estar
a meio do próximo ano ou nesta altura, no final de 2023, é mesmo muito arriscado, porque há um conjunto de variáveis que nós efetivamente não dominamos. O que eu creio que é necessário, e até estabelecendo aqui um termo de comparação, o que é que sucedeu ao longo do ano de 2022, em geral e no nosso caso em particular. Em geral, foi um ano, está a ser, o ano ainda não acabou, um ano muito intenso em termos informativos. Desde logo, a questão da guerra na Europa e tudo o que dela ainda decorre, a crise económica, a crise energética, a incerteza nos mercados Aliás, um financeiros. ano que arrancou logo com eleições antecipadas. Certo, mas antes disso nós tivemos eleições antecipadas em Portugal, isto é, quando nós começámos em novembro de 2022, esse cenário não existia e, portanto, nós tivemos, agora lá estou a falar de uma questão particular, nós tivemos que nos preparar e reagir a isso, mas isso também alterou a paisagem mediática, alterou a forma como o país era governado e passou a ser governado, a relação dos mídia com os agentes governativos, porque um governo de maioria absoluta traz desafios para o executivo, mas também traz desafios para os mídia. Mas o ponto onde eu queria chegar é este. Eu acho que nós precisamos de olhar para 2023 com ambição, no sentido de sermos capazes de servir bem os nossos espectadores, os nossos leitores, aqueles que nos acompanham, mas termos os pés bem assentes na terra em relação à forma como usamos o dinheiro que temos efetivamente à nossa disposição. Porque só existe ou só existem meios de comunicação social fortes se eles forem independentes e sólidos do ponto de vista económico. Se assim não for, nós também não temos capacidade para sermos presentes e atuantes. E assistimos também um pouco a uma consolidação neste setor. Sim, desse ponto de vista é interessante ver o que é que nos reserva 2023. Se vamos ter alguma ligação de grupos que neste momento estão cada um por si. Acho que, enfim, há muita informação dispersa nesse sentido. Em Portugal, o que é que nos diz a história dos últimos 20 ou 30 anos, que no fundo coincide com o aparecimento de grupos privados de comunicação social, depois da nacionalização dos jornais, do aparecimento das rádios privadas, do aparecimento da televisão privada. Eu disse da nacionalização, mas queria dizer da privatização dos jornais. Às vezes, os empresários dos mídias preferem ter pequenos grupos do que conglomerados maiores, como acontece noutras geografias. E eu Até acho porque esses que conglomerados condicionam um pouco aquilo que é a própria concorrência que deve existir para um jornalismo saudável, não diria? sim, sim e não. Sim, pode-se colocar esse ponto, mas ao mesmo tempo, se a indústria for mais forte, é possível que dentro do mesmo grupo coexistam marcas diferentes, mas com mais capacidade de resposta e com outra capacidade de investimento. Quando nós olhamos, por exemplo, para o mercado americano, e ele ainda está em mutação, quer dizer, quando nós falamos da Disney, nós falamos da ABC, que é uma televisão em canal aberto, um FTA. Nós falamos de um grande operador de desporto que é a ESPN. Nós falamos dos estúdios e de toda a organização da Disney. Para citar esse exemplo, podia ir a muitos outros. A própria CNN faz hoje parte, que já estava no âmbito do grupo Warner, a entrada ou o merge da Discovery com a Warner torna o grupo muito mais poderoso, digamos assim. E é possível que as marcas, as que são verdadeiramente relevantes, se mantenham. Depois faz sentido ter 3 ou 4 operações de streaming dentro do mesmo grupo. Talvez não faça sentido. Faz sentido canalizar recursos Como e aconteceu com a distribuir, Disney. distribuir os conteúdos. Isso sim, claro. Poderemos também aproveitar esta oportunidade para lhe perguntar se há ou não alguma novidade editorial e de formatos
para 2023 que possa desvendar. No início do projeto da CNN Portugal, na altura foi dito que iriam ser importados alguns formatos mais conhecidos da CNN internacional, à exceção de uns poucos. Tal não aconteceu até ao fim deste ano, também um ano de consolidação de operações, imagino. Para 2023, espera-se alargar aqui a grelha da CNN Portugal para novos formatos? Eu estou em condições de dizer o seguinte e apenas o seguinte: nós olhamos para 2023 como um ano em que vamos poder diversificar a nossa oferta de conteúdos. Traduzindo, nós vamos poder ter em alguns segmentos da grelha, o fim de semana é um exemplo, mas não é o único, conteúdos que tornarão a nossa oferta não apenas mais diversificada, isso, enfim, seria uma redundância face ao que disse anteriormente, mas mais apelativa e mais rica. Isto é, nós vamos falar de temáticas e vamos mostrar programas e conteúdos que neste momento não temos no ar. E isso eu acredito que vai chamar mais anunciantes, por um lado, outro tipo de anunciantes e outro tipo de espectadores. Mas não vamos sair daquilo que é o core de um canal com este perfil. E qual é o core de um canal desta natureza? É um canal de notícias 24 horas. Nada é mais importante do que as notícias. Eu posso dar, para tornar o exemplo claro, nós tínhamos previsto ontem uma entrevista às 22 horas com o antigo governador do Banco de Portugal, Carlos Costa. À luz do livro de Luís Rosa. Certo. Eu, às 8 da noite, tomei a iniciativa de telefonar e de dizer o seguinte: olha, com este contexto que nós temos hoje, com uma situação na Polónia que nós ainda não sabemos exatamente qual é, eu acho que não é o mais adequado fazermos hoje a entrevista. E queria propor-lhe que nós mudássemos o dia. E tive o assentimento dele e a entrevista vai surgir sexta-feira, portanto, no dia em que o jornal é publicado. Porquê que eu fiz isso? Porque para nós nada é mais importante do que as notícias. Mesmo uma entrevista que era aguardada com enorme expectativa e que vai ser feita. E como é que olha, só para terminar, Nuno Santos, também não lhe querendo tirar mais tempo, como é que olha para a questão das audiências? Foi um tema um pouco controverso e polémico ao longo deste ano. A questão da medição das audiências é um dado que sabemos está bem presente diariamente nas redações portuguesas. A CNN Portugal não deverá ser exceção. Concorda? Tem alguma falha a apontar à forma como as audiências são medidas neste país? Vamos ver. Eu acho que é preciso distinguir vários planos. Hoje, mais do que nunca, toda a nossa atividade é medida. Todo o jornalismo Há é analíticas para tudo. nem mais. Isto é, a minha equipa digital que está ali em baixo tem em tempo real a medição do seu trabalho. Nós sabemos quais são os artigos mais lidos, o que é que vale a opinião. Depois, nós não sabemos, porque esses números não são oficiais, mas as operadoras, o Mel, a Vodafone, a Nós, a Novo, têm nas suas caixas também uma forma de aferir o que é que está a ser visto. E depois existe também, e isso é muito importante, designadamente para o mercado publicitário, a questão da audiometria, que é um instrumento, desde sempre, muito importante para os próprios produtores de conteúdos, para os canais e também para os anunciantes. Quer dizer, eu sobre isso o que digo é o seguinte: nós precisamos de ter um sistema fiável e no qual todos nós acreditemos e em relação ao qual todos nós tenhamos confiança. A KM é quem tem a responsabilidade, porque é, digamos, a entidade que reúne os meios, reúne os anunciantes, reúne as agências, e, portanto, aquilo que todos nós queremos é um sistema que seja fiável. E esse sistema E não é ninguém deve fiável ter medo neste momento? e ninguém deve ter medo da verdade. Nós não temos. Não é? Bem, Nuno Santos, muito obrigado por se Obrigado. ter juntado a esta entrevista. Obrigado pelo convite. Muito obrigado também a si que esteve desse lado a acompanhar. Já sabe que pode ver e rever estes e outros programas sempre quiser na plataforma multimédia do Jornal Económico, a JTV.
Toda a informação está, como sempre, em constante atualização em jornaleconómico.pt. Fique bem.